Muito bem, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí nesse momento ouvindo, apreciando aí mais um vídeo. Agora é aula sobre vascularização do encéfalo. Não é uma aula que estava no nosso cronograma de forma direta, mas era uma aula que já estava prevista na parte prática. Então, como muito provavelmente nós não vamos conseguir ter um encontro prático, né? A gente não sabe o que vai acontecer, então eu resolvi gravar essa aula aqui já, para deixar ela disponível para vocês, tá bom? Em tronco encefálico e medula espinal, nós já vimos sobre a vascularização desses dois segmentos já, então a gente não precisa falar deles novamente, tá bom? Então nós vamos falar especificamente sobre a vascularização do encéfalo, tá? Que são as regiões prosencefálicas. Deixa eu ver um outro detalhe. Bom, talvez alguma coisa ou outra eu vou comentando com vocês durante a aula, tá bom? O resto, vamos nessa, deixa eu ver se está gravando tudo direitinho. Eu acredito que tá. Então vamos embora. Muito bem, pessoal, muito bem. Quem são as fontes de suprimento sanguíneo para o encéfalo, né? No caso ali, vamos falar tanto aqui cabe tanto a vascularização anterior, tá? Que é a vascularização do prosencéfalo, quanto a vascularização posterior, que aí a gente já pega tronco encefálico, aí nós estamos falando de vascularização do cérebro, tá bom? Muito bem, então são 4 troncos arteriais, ó. Então são 2 artérias carótidas internas e as 2 artérias carótidas vertebrais, né? Quase, né? E 2 artérias vertebrais, ó, isso aí, muito bem. 2 artérias carótidas internas e 2 vertebrais. As carótidas internas, elas vão ter origem aqui, né? Então a gente volta, esse mesmo esqueminha que eu sempre acho muito legal mostrar, é uma visualização aqui de um plano anterior do coração, segundo o desenho de Sobota, tá? Do ventrículo esquerdo aqui emerge a artéria aorta, então nós temos aqui o arco da artéria aorta, né? Ou o cajado aórtico também. Tronco braquiocefálico do lado direito, onde eu tenho a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita. E da subclávia direita sai a vertebral direita, olha lá, bonitinho aqui. Eu já descrevi lá em tronco, né? Do lado esquerdo temos a artéria carótida comum, a artéria carótida comum do lado esquerdo e a subclávia esquerda. E da subclávia esquerda a vertebral esquerda aqui, bonitinha, ascendendo ali posteriormente. Certo? Muito bem. A artéria, tanto a artéria carótida comum esquerda ou a direita, elas vão emergir até mais ou menos a linha aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a figura, ó. Elas emergem, ó. Ela emerge como uma só, né? Na altura aqui da cartilagem tireoide, ó, nessa mesma linha aqui que o pombo de Adão, né? Ou aqui, essa região mais alta da cartilagem tireoide, nós temos aqui a bifurcação da artéria carótida interna, então ela está se dividindo. E nessa segmentação, ela vai dar aqui esse arranjo, né? Nós vamos reconhecer a artéria carótida externa, tá? E também aqui a artéria carótida interna, tá? E a artéria carótida interna, ela vai ter poucos ramos no pescoço, mas ela tem, tá? Mesmo ela sendo ela é chamada de interna porque ela entra internamente no crânio, tá? Mesmo sendo ela interna, ela vai ter ramos externos, por exemplo, ela tem ramos para faringe, ela dá as artérias faríngeas e assim por diante, tá? Mas nós não vamos entrar nesses detalhes agora. O que nós precisamos saber dela é o quê? É que ela tem algumas divisões, ó. Por exemplo, ela tem uma parte que nós vamos chamar de parte cervical, que é a primeira porção dela, ó. Deixa eu chamar de parte cervical. Inclusive, ó, no início dela tem o glomo carotídeo, ó, que é essa dilatação da artéria carótida interna aqui, ó, tá? Então nós temos uma porção cervical. Essa porção cervical finaliza quando ela começa a ficar mais sinuosa, ó. Aí ela adentra aqui o crânio, né?
Então ela tem uma passagem para ela, que é o canal carotídeo, né? Está ali muito próximo do forame jugular, né? Tem uma relação de intimidade. E essa porção cervical finaliza aqui. Então aqui ela vai entrar na porção petrosa do osso temporal, né? Porque o osso temporal tem algumas divisões. Ele tem a porção escamosa e ele tem essa porção petrosa, né? Além da porção timpânica. E nessa porção petrosa nós vamos encontrar ali o canal carotídeo. Então por fim ela entra. Quando ela adentra o canal carotídeo, ó, ela vai ser chamada de parte petrosa da artéria carótida interna. Bom, essa porção petrosa, ela finaliza já logo adiante, ó, porque ela entra numa caverna aqui, ó, que é o seio cavernoso. Ó, tá? Logo que para ela poder emergir dentro do crânio, ela tem que ultrapassar o seio cavernoso. Então ela atravessa esse seio. Então ela vai ser chamada de parte cavernosa, bom? Porque ela atravessa o seio cavernoso. Por fim, ela perfura a dura mater muito próximo ali do processo clinoide anterior do osso esfenoide, né? O osso esfenoide tem a célula túrcica e na margem anterior da célula túrcica eu vou encontrar ali o processo clinoide anterior. E ali ela perfura a dura mater e aí ela se expõe para dentro, de fato, que a gente pode dizer assim, para dentro do sistema nervoso, né? Então ela vai estar em contato direto com o sistema nervoso central, certo? Aí nisso nós vamos chamar ela de parte cerebral ou supraclinoidea, porque ela tem essa relação com o processo clinoide, tá bom? Lembrando que esse trajeto aqui, quando você observa um crânio numa vista, está observando a fossa média do crânio, que é onde ela emerge, ela vai emergir pelo forame lacerado, tá? Aí geralmente assim, para que passa no forame lacerado, né? É a artéria carótida interna, tá bom? Um detalhe aí a mais. Isso daqui é um exame de angiografia, onde você injeta contraste nos vasos sanguíneos, né? No caso aqui foi para fazer essa marcação, né, nos vasos sanguíneos cerebrais. E aqui vocês estão vendo por uma radiografia, vocês estão observando aqui essa marcação nos vasos sanguíneos cerebrais aqui. Bom, só para mostrar para vocês que nós vamos comentar justamente sobre esses ramos aqui. Vocês estão vendo, parece um monte de cabelo misturado, mas na verdade é vaso sanguíneo. Tá bom? Esse aqui é um exemplo, ó. Por exemplo, se é uma vista superior do crânio, uma figura do Sobota. Aqui ele deixou algumas estruturas do sistema nervoso periférico e vasos sanguíneos. Deixou a dura mater também. E o que vocês estão observando? Aqui está a célula túrcica, né? A célula túrcica, dentro aqui está a hipófise. E no processo clinoide superior, ó, bem próximo a ele, está aqui a artéria carótida interna. Então ela perfurou, passando aqui pelo seio cavernoso. Ó, então ela perfura aqui. E para passar aqui pelo seio cavernoso, né, ela sai pelo forame lacerado, né, perfura o seio cavernoso e entra aqui. Bom, e sai aqui perfurando a dura mater. Ela ultrapassa o seio, perfura a dura mater e se expõe no encéfalo. Muito bem, tem relação com o nervo óptico, ó, de intimidade, ela é ventral ao nervo óptico aqui. Inclusive, né, o primeiro ramo cerebral da artéria carótida interna é a artéria oftalmica. Mas vamos falar sobre os ramos cerebrais dela, então, tá? Ramos cerebrais da artéria carótida interna. Caso eu não tenha comentado, essa aula ela tem base em vários livros, tá? Vascularização é algo que, dependendo do livro que você está lendo, ela dá uma variada boa, tá? Eu me baseei bastante no Ângelo Machado, claro, né? Ele tem um capítulo só de vascularização. Baseei também no livro que é o livro de Neuroanatomia do Martin, também tem algumas informações daí. E o Gray, 40ª edição.
tá? Tem algumas nuances aí dele aí também, certo? Mas eu não estou pondo nada, fugindo nada do que vocês já conhecem de bibliografia básica. Nem precisa pegar o capítulo do Grace se não tiver interesse, né? Não sei que você queira dar uma lida lá, mas não tem necessidade. Segue pelo Ângelo Machado que tá indo bem. Muito bem, então a artéria carótida interna, ela vai dar 5 ramos, ó. São 5 ramos centrais da artéria carótida interna, certo? Eu tenho a artéria oftálmica, a artéria corióidea anterior, a artéria cerebral anterior e a cerebral média, tá? E eu tenho também ali um pequeno raminho que é a artéria comunicante posterior, certo? Muito bem, e são esses ramos, ó, que vão irrigar aí grande parte do encéfalo, tá bom? Então eu pus essas figuras aqui para vocês terem, cada área vascular tem uma cor diferente, tá? Então onde é em roxinho são ramos, por exemplo, ramos corticais da artéria cerebral anterior, aqui são em amarelo seriam a distribuição dos ramos corticais da artéria cerebral média, e em verde, ramos corticais da artéria cerebral posterior, nessa vista dorso-lateral, quanto na vista aqui também medial, tá bom? Um detalhe que, isso aqui são figuras do livro do Martin, tá? Ó, ele traz aqui também a distribuição, ó, dessas partes da artéria carótida interna. É interessante, vocês já devem ter ouvido falar que a artéria carótida interna, ela tem uma porção que é chamada de sifão carotídeo, tá? O sifão carotídeo é essa porção aqui, ó, que é quando ela passa pela caverna, né, que é a porção cavernosa da artéria carótida interna, tá? Ela faz um S, aí a gente chama de sifão carotídeo, certo? É a porção cavernosa, tá? Para vocês não se confundirem. Certo? Então, muito bem. Então, vamos comentar aqui, ó, sobre o primeiro ramo, que é a artéria oftálmica, tá? A artéria oftálmica, nesse esquema aqui, ela tá aqui, ó. Ela tá vindo aqui, ó, para a região oftálmica, tá? É o primeiro ramo cerebral dela. Bom, vamos ver. Muito bem, aqui nós temos uma representação do sobota, ó, estou aumentando aqui um pouquinho a imagem para mostrar para vocês, ó, trazer para frente, ó, muito bem, tá? Aqui nós temos a artéria carótida interna, porção cerebral, aqui nós temos o nervo óptico, onde está apontando a seta, o nervo óptico está passando parte dessa bainha aqui, ó, que é a bainha do nervo óptico, tá? E ali, lembrando que o nervo óptico são fibras... São fibras centrípedas, né, das células que estão lá no plexo corióide, lá na retina, tá? Essas células, esses axônios das células ganglionares que formam esse grande feixe aqui, tá? E indo na direção contrária, seguindo, né, porque ela tem uma intimidade com o nervo óptico, nós temos a artéria oftálmica, tá? E ela tem esse nome, não é artéria óptica, tá? Não confundam com a artéria óptica, tá? Isso é a artéria oftálmica mesmo, tá bom? Porque ela não vai só para o olho, tá? Ela não vai só para a órbita. Ela, além da órbita, ela irriga estruturas que estão ao redor do olho, por isso que ela é oftálmica, tá bom? Muito bem, então ela entra na órbita através do canal óptico, embaixo e lateral ao nervo óptico, certo? Supre o olho e outras estruturas orbitais, que são estruturas que são adjacentes. Deixa eu deixar numa posição legal aqui para você. Muito bem, os seus ramos terminais suprem a área frontal do couro cabeludo, além dos seios etimoidais e frontais e o dorso do nariz, tá bom? Então ela segue para anteriormente na órbita, não irriga somente o globo ocular, mas ela vai seguir ali também para dar irrigação para as estruturas que estão ao redor do globo ocular, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para outro ramo da artéria carótida interna. Então, isso aqui é uma vista ventral, é uma figura do néter, tá? Uma representação do néter sobre a vascularização do encéfalo. Aqui nós temos a representação do tronco encefálico, ó, o núcleo rubro, pedúnculo cerebral.
Aqui nós temos o quiasma óptico, ó, e aqui nós temos os corpos mamilares e a representação aqui da hipófise. E aqui está ela, a artéria cerebral, a artéria carótida interna, tá? A artéria corióide anterior é um pequeno raminho bem fininho da artéria carótida interna, tá? Ó. Tá? Então ela aqui não dá para ver o ramo oftálmico, né? Mas dá para ver a corióide anterior, tá bom? Então ela, ó, trajeto, ela segue posteriormente, perto do trato óptico, então ela segue o trato óptico, ó, né? Aqui está o trato óptico, certo? Entra no corno temporal do ventrículo lateral, ó, então o destino dela é chegar ao plexo corióide, ó, tá? E termina no plexo corióide, tá bom? Então ela vem nessa direção aqui, ó, contornando o trato óptico para poder chegar ali, certo? Supre os núcleos da base, que ela vai dar ramos perfurantes também, tá? Ela vai dar ramos perfurantes para irrigar os núcleos da base. Irriga o subtálamo também, além da amígdala e formação hipocampal, que são estruturas que estão dentro aqui do corno ventral do ventrículo lateral, tá bom? Além disso, irriga o joelho da cápsula interna e o próprio plexo corióide, certo? Muito bem. Vamos lá. A artéria comunicante posterior, ó. Então nós estamos observando aqui a artéria carótida interna, tá? E aqui a artéria comunicante posterior, ó. Olha só, olha ela seguindo ali, ó, tá? Um pouco mais aqui anteriormente, ó, vai ter a artéria cerebral anterior, ó. E isso aqui que vocês estão vendo, você vira a artéria cerebral média, tá bom? Muito bem. Vamos ver o que nós temos aqui, ó. Então, da artéria comunicante posterior, o que a gente pode observar, tá? Então, ela segue posteriormente acima do nervo óculo-motor, então vai ter uma relação de intimidade com o nervo óculo-motor, tá? Para juntar-se à artéria cerebral posterior. Então, como ela é a comunicante posterior, o trajeto dela é chegar até aqui, no ramo terminal da artéria basilar, né? Então, a artéria basilar do tronco encefálico. Essa é a cerebelar superior, então acima dela está a cerebral posterior, ó. Então aqui a cerebral posterior, ela recebe a comunicante posterior, certo? Ela formando assim uma parte do círculo arterial do cérebro, né? Ou também chamado de polígono de Willis, tá? E a gente sempre tenta evitar o máximo de epônimo possível, mas eu sei que na clínica vocês vão trabalhar mais com epônimo do que com qualquer outra coisa, mas quando puder, lembrar que atrás de um epônimo tem um anatomista. E, tipo assim, polígono de Willis não quer dizer nada se você não conhecesse que aquele é um conjunto de artérias cerebrais, tá? Então, é o círculo arterial do cérebro. Ele vai ser formado pela artéria cerebral posterior, pela artéria comunicante posterior, pela artéria cerebral anterior e a artéria comunicante anterior, que a gente já vai dar uma olhadinha, tá? O que ela supre? O que ela supre, né? Então, de forma bem resumida, a cápsula interna, o tálamo e hipotálamo anteriores, tá bom? Muito bem. Já a artéria cerebral anterior é um dos menores ramos corticais, tá? Agora a gente já começa a falar de ramos que vão em direção ao córtex. Então, nós vimos a artéria oftálmica, tá? A artéria corióide, então, a artéria oftálmica. Nós falamos sobre a corióide anterior e falamos sobre a comunicante posterior. Professor, se tem uma corióide anterior, qual que é a chance de ter uma posterior? É grande, tá? A corióide posterior vem da artéria cerebral posterior, tá bom? E aqui a cerebral anterior, que é o primeiro ramo cortical, tá? Muito bem. Então, ela surge a partir da onde, né? Então, ela segue para frente e imediatamente, sempre superior ao nervo óptico, e ela vai subir, né? E ela vai entrar na fissura longitudinal do cérebro, né? Então, vamos aqui, ó. Vamos ver se o que a gente encontra nesse esquema, ó, tá? Deixa eu
trazer ele aqui para frente, ó, eu vou dar uma esticada boa nele, ó, isso, agora dá pra gente ver bem, né? Representação do nervo óptico, e aqui nós temos quem? Ó? A artéria cerebral anterior, ó. Então, ela surge da artéria carótida interna, tá? Tem uma de cada lado, tá bom? Tanto que, olha aqui, ó, tem uma de cada lado, ó, deixa eu mostrar aqui primeiro, para vocês terem uma ideia. Então, tem uma artéria comunicante do lado esquerdo, uma do lado direito. Elas são unidas no plano mediano, ó, por uma artéria comunicante, ó, que é a comunicante anterior, tá? Então, a comunicante anterior, ela comunica as duas artérias cerebrais anteriores. Inclusive, a artéria cerebral anterior, ela cada segmento dela recebe um número, ó. Então, tem o segmento A1, tá aqui, o segmento A1 é antes dela unir-se por meio da artéria comunicante anterior, tá? Aí depois vem o segmento A2. Mas vamos voltar aqui. Muito bem. Então eu vejo ela nessa vista medial aqui, tá? A melhor vista que você encontra a artéria cerebral anterior é na vista medial, tá? Então ela contorna aqui o que a gente chama de corpo caloso, ó. Então ela contorna o corpo caloso. Ela tem um braço mais ventral que contorna o corpo caloso, e vai ter um braço também bem longo que controla aqui, que contorna o giro do símbolo, tá? Mas não todo o giro do símbolo. Por quê? Ela vai distribuir os seus ramos corticais, ó. Ela distribui os seus ramos corticais, ó, até ela encontrar com a artéria cerebral posterior, ó. Ou o que a gente costuma dizer, que ela segue por toda a face medial do córtex até o sulco parieto occipital, tá? Então ela segue até o sulco parieto occipital. Nesse trajeto, ó, ela vai ter algumas divisões, ó. Por exemplo, ela vai ter braços orbitais, braços frontopolares. E aqui esse ramo que é por cima do giro do símbolo, a gente chama de artéria caloso marginal, e aqui vai ventralmente a pericalosal, tá? E essa caloso marginal, ó, ela vai dar vários ramos corticais aqui, que inclusive esses ramos corticais dela, elas acabam invadindo a face dorsolateral até quase uns 2,5 cm, tá? Então na face dorsolateral você encontra ela, quer ver? Ó? Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Ó, são esses ramos corticais aqui da artéria cerebral anterior na vista dorsolateral, tá vendo aqui? Então essa margem aqui em roxo, ó, seria esse trajeto dela. Então se a gente observar aqui, né, na vista medial a gente não tá vendo, mas na vista dorsolateral a gente consegue ver bem isso, tá bom? Então, tá, precisa saber todos esses ramos aqui? Evidentemente que não, tá? Você sabendo, pelo menos, essa pericalosal e a caloso marginal já está ajudando bastante, tá bom? E daqui ela segue essa distribuição até o sulco parieto occipital. O que ela vai irrigar? Então eu já pus alguns resumos aqui para vocês darem uma olhada, ó. Opa. Por exemplo, ó, suprem a área da perna, ó, do giro pré-central. Então aqui, ó, nós temos essa área aqui, ó, que estão esses braços paracentrais, ó, tá no lóbulo paracentral, né? Então irriga a área da perna, tanto motora quanto sensitiva. Bom, então um grupo de ramos centrais ainda perfura a substância perfurada anterior e ajuda a suprir parte dos núcleos da base, tá? Isso logo que ela emerge aqui, ó. Bom, face dorsolateral, e a gente pode até comentar aqui agora, ó. Então, em resumo, ela irriga, né, parte do estriado, cabeça do caudado, região septal, perna anterior e joelho da cápsula interna, parte dorsal e medial dos lóbulos frontal e parietal, dá vários ramos corticais e ainda irriga a substância branca. Bom? Muito bem. Ela vai dar ramos, que é isso, tem a numeração A1, A2, A3, A4 e A5. Agora aqui meu mouse
Parou aqui. Voltou. Muito bem. Os ramos corticais. Bom, e aqui são os ramos de núcleos profundos, ó. Né? Profundamente, o que ela vai irrigar? Então, aqui onde está em roxinho, ó, são as áreas de distribuição da artéria cerebral anterior. Então, olha aqui, ó, a região mais frontal, né, ó, do córtex do lobo frontal. Irriga aqui também a cabeça do núcleo caudado, ó, essa substância branca que está perto dele aqui, tá? E a corióide anterior, ó, olha só que legal, ele irriga a perna posterior da cápsula interna, ó. Olha que interessante, ó. Aqui é uma representação da substância branca cortical, tá? Aqui nós temos a representação dela, tá? Então, por exemplo, em roxo é toda a área da artéria cerebral anterior, ó. Então, toda essa área branca que está suprindo toda a substância branca, tá? E a corióide anterior está aqui, ó, irrigando uma parte da substância branca que está mais próximo aqui da cápsula interna, ó. No caso, uma parte da cápsula interna estaria aqui. E essa daqui é numa vista, numa secção frontal, ó. Então, onde eu tenho aqui em roxinho seria a área da artéria cerebral anterior, ó, aqui mais próximo de alguns núcleos da base, como o globo pálido. Tá? E aqui a artéria corióide anterior, ó, também participa dessa irrigação aqui, também irriga uma parte dos núcleos da base, ó, tá? Apesar que grande parte da irrigação dos núcleos da base mesmo não é só da cerebral anterior nem da corióide, tá? Grande parte mesmo vai ser depois da cerebral média, tá bom? Você pode ver aí que onde está em amarelinho seria a maior parte seria a cerebral média. Bom, muito bem. E sobre a artéria cerebral média, então a gente já pode aproveitar e já falar um pouco dela aí, né? Aproveita, ó. Então, a artéria cerebral média, ela vai ter um trajeto indireto pelo sulco lateral, né? Então, a sua primeira parte, né? A sua primeira divisão, que a gente chama de M1, ela surge aqui, então, da artéria carótida interna, ó, e ela tem um braço bem gordo aqui, ó, bem robusto, né? Que segue no sulco, nas adjacências aqui do sulco lateral. Foi até retirado o polo frontal aqui, ó, tá bom? Que é esse aqui que está falando, ó, esse trajeto indireto pelo sulco lateral, tá bom? Ela vai passar pela superfície do lobo insular, então ela vai ter um contato bem próximo dela, de intimidade, tá? E aí ela emerge na concavidade lateral. Quando ela emerge, ela vai ter uma outra ramificação, que a gente chama de M2, tá? Então o M1 é o seu trajeto inicial e o M2 é quando ele já passou no sulco lateral. Nesse trajeto inicial, ele irriga o globo pálido e o estriado, porque ele vai dar ramos ramos perfurantes, né? E ele acaba irrigando ali o globo pálido e o estriado. Que é isso aqui que a gente estava comentando, ó. Eu vou passar para cá, ó. Olha aqui, ó. Puxar esse slide. Então, a artéria carótida interna e a artéria cerebral média. Tá vendo isso daqui, ó? Esses daqui são chamados de artérias lenticulo-estriadas, ó. E as artérias lenticulo-estriadas vêm do ramo M1 da artéria carótida interna. Essa é a primeira divisão dele aqui das lenticulo-estriadas. Essa M2 é quando ele já passa pelo sulco lateral, ó. Tá? Essa divisão M2 aqui, quando ele passa pelo sulco lateral, principalmente essa divisão mais dorsal aqui, bom? Quando ele passa pelo sulco lateral, aí ele vai ter essa divisão M3 e a divisão M4, que aqui já são os ramos corticais, bom? Certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Bom, ele irriga também a cápsula interna, pelo menos as 3 partes da cápsula interna, e ele vai dar ramos corticais. Aliás, é a artéria que mais tem ramos corticais aqui, né? É a artéria cerebral média. Então, ele supre a concavidade lateral do cérebro, irrigando o lobo frontal, o lobo parietal e a parte dorsal do lobo temporal. Então, vamos pegar aqui, ó.
A artéria cerebral média, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um esquema do Netter do círculo arterial do cérebro, ou o polígono de Willis, e aqui a mesma região, só que com algumas estruturas, tá? E que você pode observar que ele está demonstrando esses ramos perfurantes aqui, que também irriga o uncus e o polo temporal. Muito bem, agora nós vemos para cá, ó. Isso, aqui eu tenho o seguinte, ó. Isso aqui é uma arteriografia, tá? Onde o radiologista ele pode deixar a artéria que ele quiser deixar, tá? Porque o imaginologista ele pode tirar no software dele, ele consegue trabalhar isso daqui, tá? Então aqui eu tenho o seguinte, a artéria cerebral anterior, ó, você está vendo aqui, ó, ramo A1 é a sua primeira divisão, o ramo A2 é quando ele já está entrando no córtex, e o A4, A5 já são os ramos corticais, tá? Agora aqui para a lateral eu tenho a artéria cerebral média, então eu tenho aqui essa divisão M1, que é a sua primeira divisão, a sua divisão M2 aqui, ele já está passando pelo sulco lateral, e aqui eu tenho os ramos corticais, ó, como o M4, por exemplo. Bom, isso eu consigo notar também aqui, ó, que é essa questão quando ele, nesse esquema do Netter, ó, eu consigo observar esses ramos terminais corticais da artéria cerebral média. Então veja que ele passa pelo sulco lateral, a sua divisão M2 passou por aqui, né, que é mais dorsal, e ela surge no córtex, ó. Aí ela vai dar essa densa distribuição cortical, bom? Ela irriga toda a face superolateral aqui do encéfalo, a não ser as áreas onde tem a artéria cerebral anterior. Então os seus ramos não invadem muito, mas se anastomosam com a artéria cerebral anterior. E também, ele também não vai em direção ao polo occipital, nem todo o lobo temporal, tá? Porque ele também vai dividir irrigação com a artéria cerebral posterior aqui, tá bom? E essa face ventral também é da artéria cerebral posterior, tá? Então, por exemplo, o polo temporal ele irriga, tá? Toda essa região aqui ele vai irrigar. Então, em questões funcionais, a gente pode pegar aqui, ó, o giro pré-central, o giro pós-central, o giro angular. Então a área temporoparietal, a área auditiva primária, a área auditiva secundária, tem a área terciária aqui, ó, que está no lóbulo parietal inferior, ó. Ele vai irrigar também áreas sensitivas, vai dividir irrigação com a área sensitiva secundária. Ele também irriga aqui, ó, o giro frontal inferior, ó. Então ele vai irrigar a sua porção aqui opecular e a porção angular, ó, do giro frontal inferior, tá bom? Que essa daqui seria a área da fala de Broca, né? Então, quando você tem, por exemplo, lesão de artéria cerebral média, é muito comum você ter vários déficits, né? Dependendo do ramo cortical que ele pega, mas você acaba tendo bastante lesões, tanto sensitivas, bem significativas, tanto você tem sinais, né, de lesão bem significativos, tanto sensitivos quanto motores. Tá bom? É só eu arrumar essa imagem aqui, ó. Muito bem. Joia. Então, nós podemos passar para cá. Nesse esquema aqui do Martin, né? Então já tenho aqui em amarelinho, seria a distribuição de toda a artéria, os ramos corticais e os ramos profundos da artéria cerebral média, né? Então ele pega aqui, por exemplo, os núcleos da base, grande parte dos núcleos da base, como o núcleo caudado, o estriado, né? Ele pega aqui o córtex, substância branca, ele pega a ínsula, né?
Na substância branca, ele vai pegar grande parte aqui, ó, da sua distribuição, fica para a coroa radiada, tá? Ele pega toda essa parte central da coroa radiada aqui e da cápsula interna, tá? Ele vai dividir irrigação com a corióide anterior na cápsula interna. E numa secção frontal, as artérias lentículo-estriadas aqui irrigando, ó, por exemplo, os núcleos da base, tá? Como o globo pálido, o estriado, que é o núcleo caudado junto com o cutâneo, tá? E os seus ramos corticais, eles têm nome também, né? Então, os mais anteriores aqui seria a artéria pré-central ou pré-rolândica, né? Ou a porção central ou porção rolândica. Rolândica por conta do suco de rolando, tá? Que seria o suco central, tá? A artéria pós-central, a artéria aqui a anterior e seriam as artérias parietais anterior e posterior. E vai ter esse grande branco que seria a artéria angular em direção aos giros angulares, a artéria temporal posterior, a artéria temporal média e a artéria temporal anterior e a artéria temporal polar, que ela está vindo aqui em direção ao polo, tá? E teria essa outra aqui que eu não cheguei a comentar, mas seria a artéria órbito-frontal. Então, ela tem, cada um desses ramos aqui recebe um nome. Na artéria cerebral média é uma das mais comuns você ter problemas de acidente vascular encefálico, tá? Geralmente quando você tem um caso desse, né, que você tem um bloqueio enorme da artéria cerebral média, pode ter um caso isquêmico bem grande, tá bom? Como nesses casos aqui, você vê que todo esse hipersinal, nessa imagem de ressonância magnética aqui, todo esse hipersinal aqui em branco, ó, isso é em T2, tá? Tem edema, dá pra perceber que a lesão é bem grave aqui, tá? Então, isso é muito provavelmente de lesão de artéria cerebral média, tá? Aqui você fica com acúmulo de coágulos dentro dos ventrículos laterais. Isso aqui é uma imagem de necropsia, né? Aqui é uma outra imagem também de necropsia de lesão de artéria cerebral média. Então, um grande coágulo dentro dos ventrículos laterais, ultrapassando aqui o tecido, né? Destruindo o tecido nervoso aqui. Certo? Então eu encerro a aula aqui, ó. Eu vou chamar aqui de fim da parte 1, tá bom? E para fim da parte 1, para não ficar muito longa, tá bom? Vai que a aula acaba ficando longa demais. Já foram 38 minutos, tá mais que suficiente, tá bom? Próxima aula a gente continua com a artéria cerebral posterior, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e sempre dizendo, estou à disposição para poder tirar dúvida e estamos aí. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima gravação.